Estação Inovativa, o podcast que faltava para a sua startup. Olá, ouvintes da Estação Inovativa, estamos começando mais um episódio e o tema de hoje é em homenagem às mulheres que constroem empreendedorismo inovador diariamente. Eu sou a Grace Franzna, estou como gestora de relacionamento em Inovativa Brasil e Inovativa de Impacto e a gente está aqui para falar sobre esse tema super importante. Então, para trazer alguns dados, em 2014, a ONU instituiu o dia 19 de novembro como o Dia do Empreendedorismo Feminino. O Brasil, de acordo com o relatório divulgado pelo Data Sebrae em março de 2019, tem a sétima maior proporção de mulheres em empreendimentos iniciais, com 24 milhões de mulheres empreendedoras para 28 milhões de homens empreendedores. Fazendo uma comparação entre o perfil de mulher que tem o próprio negócio com o de homens donos de negócios, temos que a mulher é mais jovem, costuma ter nível escolar mais alto, a maioria não tem sócios e ganham cerca de 22% a menos no mercado. Para aprofundar no que esses dados representam, temos aqui algumas das inspirações de liderança e empreendedorismo feminino. Então, vou apresentar a vocês a Jussara Pelicano Botelho, CEO da Sister Wave, que promove conexões entre mulheres por meio de hospedagens acolhedoras, com preços acessíveis, e a Raíssa Asman Kiss. Ela é CEO da Herself, que oferece calcinhas absorventes reutilizáveis para a menstruação. Então, sejam bem-vindas, meninas. A gente vai aqui começar perguntando para vocês como vocês chegaram até aqui enquanto donas de negócios inovadores. Olá, primeiro quero agradecer o convite. Esse tema é muito importante, falar para outras pessoas e principalmente para outras mulheres sobre empreendedorismo feminino. Eu sou formada em design e saindo da UNB, a Universidade de Brasília, eu já sabia que eu queria empreender no meu próprio negócio, no meu próprio estúdio de design. E aí, como um grande chefe meu falava, que na prática a teoria é diferente, né? E no empreendedorismo é muito assim. Então, eu fiz meu próprio negócio junto com mais uma sócia, um estúdio de design durante 5 anos. E aí, durante esse trajeto, eu comecei a fazer alguns mochilões. O primeiro foi para o Butão, um país em que a felicidade é uma política de governo, e para a Tailândia. E nisso eu vi uma nova forma de viver, que é o nomadismo digital, que hoje está muito mais comum, né, com a pandemia, que é justamente você trabalhar e viajar ao mesmo tempo. Então, várias profissões, assim como a profissão de designer, isso é possível, né? Então, me planejei durante 1 ano e mais uma outra amiga foi comigo para uma viagem. A meta ainda está em aberto, que é conhecer todos os continentes, mas a gente viajou por 6 meses no mochilão pela América do Sul e durante todo esse tempo viajando e trabalhando ao mesmo tempo. Depois, mais 3 meses na Europa, e nisso eu conheci várias outras mulheres que estavam também viajando sozinhas ou com amigas, e nisso a gente conversando, era muito recorrente a necessidade de ter uma rede de apoio própria para a mulher que viaja. Inspirado nas existentes, assim, mas com foco em solucionar um problema que é deixar a mulher mais segura ao viajar. Muitas mulheres deixam de ter experiências incríveis de viagem por conta do medo, e é um medo legítimo, né? Os dados de violência contra a mulher no Brasil e muitos países do mundo são muito altos. E aí, nisso, voltando desse último mochilão, eu participei de um evento que é o Startup Weekend Woman, que é justamente de impulsionar uma startup. E aí, nesse evento, surgiu a Sister Wave e a gente ganhou o primeiro lugar. E aí, hoje a gente tem 3 anos de operação. Somos uma comunidade com mais de 18 mil mulheres espalhadas pelo Brasil inteiro e o foco é ser global, é ser uma comunidade de apoio local para a mulher viajante. Que maravilha! Raíssa, se tu puder contar. Claro, prazer enorme estar conversando com vocês, muito obrigada pelo convite também. Jussara, amei conhecer, é um prazer estar aqui contigo também. Então, a minha jornada empreendedora começou dentro da faculdade, ainda como estudante de engenharia química na URGS, muito inquieta com as possibilidades do meu futuro profissional e por quais caminhos eu seguiria. O setor industrial sempre foi a frente mais estimulada dentro da escola de engenharia e eu me questionava se seria por esse caminho. Eu estava dentro de uma bolsa de iniciação científica para desenvolvimento de embalagens inteligentes
E ali, nessa pesquisa, eu me questionava o tempo que aquilo demoraria para estar em contato com as pessoas. Então, a tecnologia aplicada para o dia a dia das pessoas e para a vida delas, interagindo com a vida delas, era algo que me estimulava muito. E eu vi no empreendedorismo uma forma disso acontecer, né? Então, a pegada à inovação para trazer uma redução dos descartáveis e pensar em novas formas de consumo, novas práticas de consumo, veio o questionamento em relação aos descartáveis, em relação à menstruação, né? Os protetores descartáveis menstruais. E percebendo que eles eram os mesmos desde a década de 30, né? Mais de 70 anos sem inovação para protetores menstruais, que a gente decidiu mergulhar nisso e tentar pesquisar e ver formas de viabilizar um acesso à tecnologia para tecidos. Então, foi a partir da cocriação e de muitos protótipos que a gente desenvolveu uma calcinha co-criada por mulheres, né, uma calcinha menstrual formada por uma associação de tecidos tecnológicos, e todo esse engajamento já durante o processo de cocriação que nos trouxe até um financiamento coletivo para viabilizar o início da história da Herself e essa saída de projeto para virar realmente um negócio. Isso foi em 2017. E aí a gente conseguiu bater as nossas metas no financiamento coletivo, contando com o apoio de 700 mulheres e pessoas, né, espalhadas pelo Brasil, para que a partir de 2018 a gente tivesse um site estruturado, né, e conseguisse estar atuando diretamente no mercado. Foi evoluindo, trazendo outros braços do negócio, como a Escola da Menstruação do ano passado, onde a gente pode estar mergulhando nesse universo aqui, trazendo inovação, com acesso a protetores menstruais tecnológicos, mas também há uma informação que muitas vezes nos é negada, né? Então, para garantir essa autonomia em relação ao entendimento do próprio funcionamento do corpo, que a gente entende que o assunto é tabu ainda, né? E a gente pode estar trazendo a educação menstrual como uma forma de ter esse entendimento para todas. Que soluções fantásticas, meninas. Parabéns mesmo. A gente está aqui com mulheres que desenvolveram soluções para outras mulheres e que maravilha isso. Então, é um conceito este que está se expandindo bastante, ainda mais no empreendedorismo. E como que vocês veem hoje essa mudança de mercado e na aceitação desses produtos idealizados por e para mulheres? Enxergo como sendo uma oportunidade e necessidade, né? Eu acho que diante dessa situação em que a gente está há muitos anos sem ter esse contato e ouvir as necessidades reais de um público, né? Então, falando aqui de mulheres, que no nosso caso estavam há muitas décadas sem inovação para protetores menstruais, vem como uma necessidade. A gente não está fazendo mais do mesmo, a gente não está enxergando que o que tem ou que a forma que existe é a única solução, né? Porque quando a gente realmente conversa com o público, né, entende as necessidades reais dessas pessoas que vão estar consumindo, a gente também entende da voz para o que precisa melhorar, o que precisa ser aplicado à tecnologia e inovação para que a experiência seja melhor, né? Porque a gente está, muitas vezes, distante do público, sem ouvir, no caso, as mulheres, as suas necessidades reais, a gente deixa de estar trazendo uma experiência mais positiva e deixa de estar fazendo a diferença mesmo no dia a dia delas, né? No nosso caso, a gente via mulheres que têm alergias, têm assaduras, têm um desconforto muito grande. E a resistência, ao mesmo tempo, do mercado era de dizer, não, mas o que existe funciona. Basta ter absorvente. Por que vocês estão questionando isso? A gente está questionando esse modelo, esse formato, porque a gente ouviu outras mulheres, é uma inquietação nossa, mas a gente ouviu também outras mulheres. Então, é super importante a gente estar ocupando esses espaços e trazendo esse diálogo para realmente entender as necessidades reais e não fazer mais do mesmo, né? Que eu acho que é muito do que essa é a oportunidade que mulheres têm de trazer essa sensibilidade, estar ouvindo as outras mulheres e romper com aquilo que sempre foi dito que precisa ser assim. Então, acho que onde existe isso de, sempre foi assim, existe a oportunidade de estar ouvindo outras mulheres para ver se elas não precisam, né? E não terem inovação e outras soluções. Nossa, super concordo, Raíssa. Eu acho que acrescentando isso, tudo isso que você falou, assim, tem uma grande sinergia. Eu acho que quando a mulher ocupa seu espaço de poder dentro do empreendedorismo, que ela vê que ela pode solucionar um problema, o empreendedorismo está aí para isso, para solucionar problemas que são reais, eu acho que traz toda a sua perspectiva pessoal, né? E muitas vezes existe uma invisibilização de vários aspectos da vida, né? Tipo, um homem ainda não sabe o que é uma menstruação, pegando pro lado da Herself. Um homem não sabe o que é uma menstruação, do lado como o projeto da Herself, não sabe o que é viajar sozinho e os medos que isso está envolvido. Então, eu acho que, primeiro, grande parte dos negócios surgem de um problema pessoal para depois
expandir, ver que muitas pessoas também sofrem com o mesmo problema. Então, existe muito isso da sua perspectiva, né, de trazer quais são os nossos problemas, que por décadas, né, foram invisibilizados, assim, no caso da mulher que viaja sozinha, não era permitido por lei e muito recente. Em 1952, a mulher, para viajar sozinha, precisava registrar no seu passaporte a autorização do seu marido ou do seu pai. Então, é uma mudança que foi primeiro na lei, mas que passa por um processo também de mudança cultural, né? E viajar sozinho é incrível, assim, é empoderador. Você ter na pele, assim, todos os seus talentos e seus defeitos, assim, porque você está totalmente por si só, assim. E a autonomia muito forte que uma viagem transforma na pessoa que está fazendo isso. Show! E durante a trajetória de vocês dentro de uma área tão recente quanto o empreendedorismo, né, houveram dificuldades além do esperado? O que vocês podem contar para a gente? Eu acho que a questão mais do machismo estrutural, né, de vieses inconscientes das nossas referências de grandes empreendedores, geralmente serem masculinos, assim, de, né, empreendedores de grandes startups, grandes empresas. E aí a gente foi constantemente construídas, né, para pensar que a gente não poderia ocupar esses espaços de poder. Teve um fato na minha vida pessoal que foi bem marcante, que era um evento de Venture Capital, que é de capital de risco, né? Que a lógica de investimento de startup é capital de risco. E aí tinha um jantar final nesse evento e tal. E aí eu cheguei nesse jantar e só tinha eu de mulher. E devia ter uns 25 homens, assim, em torno, e só eu de mulher. E aí a minha sensação inicial foi, eu entrei num banheiro masculino, assim, o que eu estou fazendo aqui? Foi uma sensação de não pertencimento. Então, eu acho que quando uma mulher ocupa um espaço, que seja dentro do empreendedorismo, dentro da política, né, que é um tema muito relevante, principalmente agora que a gente está numa época de votação, dentro de espaços de poder em geral, ela não ocupa esse espaço só para si, mas ela ocupa esse espaço por ser mulher. Porque quando eu, como ser mulher, vejo outra mulher ali me representando, eu vejo que eu também posso ocupar esse espaço. Com certeza, concordo super também, Jussara. Ao longo da nossa vivência, as dificuldades acabam aparecendo, às vezes, de maneira mais escancarada, mas algumas são super sutis e ficam nas entrelinhas justamente por conta desse machismo estrutural e de uma opressão muito enraizada mesmo, né? Então, esse desconforto que está presente, né, em todos os espaços, porque a gente não se vê representada, a gente está muito distante, ou quando está representada é muito distante de uma maioria, né? E aí está querendo trazer pautas que são pertinentes para esse universo, mas que é tão distante de quem está nessas posições de poder e de decisão, né? Do que é valor ou não dentro do empreendedorismo, dentro de novos negócios. Então, é um jeito de fazer negócios que sempre foi feito. E aí, quando se tem esse poder todo organizado com o olhar sempre de homens, né? Homens muito privilegiados, homens que têm os mesmos recortes, e se invisibiliza ou não se tem uma sensibilidade para estar olhando as novas propostas. Então, a gente aqui tinha uma dificuldade muito grande de estar avançando, e mesmo tendo validações do modelo de negócio, a gente estava sempre tendo que reforçar o porquê que era importante falar de menstruação, o porquê que era um problema a menstruação, e pensar em inovação para protetores menstruais era uma necessidade. Mesmo tendo um modelo de negócio, assim, isso muitas vezes, né, se reforça esse primeiro ponto, ao invés da gente poder avançar no modelo de negócio, né, então, no contexto como um todo, assim, dentro de consultorias, dentro de capacitações, de programas de aceleração, ou no momento de captação de investimentos. Então, a gente tem os dados comprovando, mas mesmo assim entra nesse ponto de validação, porque é uma validação de algo muito novo, muito sensível, que está muito distante de quem não vive. E aí, esses espaços dominados por homens, a questão de falar de menstruação é ainda muito distante. Chegou ao ponto, né, que também tem uma vivência, que foi de questionar que essa tecnologia deveria ser aplicada para, por exemplo, para o mercado pet, para cadelinhas no cio, ao invés de ser aplicado para mulheres que menstruam, sabe? E aí chega nesse ponto de caramba, né, tem todos os dados, todas as informações e se questiona. Então, é um pouco dessas dificuldades que se encontra durante o caminho.
e que realmente ocupando e dando voz a outras mulheres, outras empreendedoras, a gente consegue estar evoluindo no assunto, sabe? Então, entre mulheres, a gente, poxa, eu tô aqui querendo falar do negócio em si. Foi essencial contar com mulheres mentoras, com outras empreendedoras, então com a rede de empreendedoras que estavam diante e dispostas a estar nos auxiliando por novos caminhos e possibilidades para a gente estar avançando e alavancando a Herself. Perfeito, meninas. É muito isso, né? A gente fala de representatividade, da importância disso, e por isso que é tão bom para a gente ter vocês aqui com a gente, falando para o público, né? Para justamente incentivar para que mais líderes de startups e donos dos seus próprios negócios também entrem nesse processo, né? E acabam tendo esse olhar para o empreendedorismo feminino, que é um processo super legal e a gente fica muito feliz de ver essa representatividade aumentando cada vez mais, porque é um avanço bem importante da gente poder estar conquistando mais esse espaço, que é um espaço de direito nosso também. Então, dentro desse contexto e cenário, o que significa ser uma líder dentro das empresas para vocês? Perfeito. Na Herself, a gente tem a questão da liderança muito focada numa guardiã da cultura e de um legado. A gente tem a liderança por prezar por outros valores que estão invisibilizados no contexto, no jeito de fazer negócios. Então, trazendo uma lógica muito mais de negócios de impacto, onde a gente tem uma responsabilidade social e ambiental de ponta a ponta, né, no jeito de fazer, nos processos, em como o produto é desenvolvido. Então, para nós, essa liderança existe dentro do nosso negócio e também no mercado, né? Então, a Herself busca ter esse olhar de, poxa, podemos fazer diferente, a validação do nosso modelo de negócio, nosso crescimento, um exemplo disso, assim, que queremos replicar. Então, liderança vem com esse olhar de guardião dos nossos valores. Muito legal, eu vejo aqui na Sistel Wave sintonia com isso, a gente fala que o nosso propósito é o líder invisível, né? Que a gente tem essa clareza de onde que a gente quer chegar, que é encorajar cada vez mais mulheres a exercerem suas diversas formas de liberdade. E com esse foco, com esse guia, a gente traz toda a nossa equipe, né? Tanto na parte de tecnologia quanto na parte de marketing, para construir isso. Um outro ponto que eu acho que é interessante de falar de liderança é que é algo a ser construído, né? A pessoa muitas vezes não se nasce líder, mas aprende a ser líder e vai expandindo seus aspectos de liderança, porque dentro de uma empresa, né, você vai ter que se reformular muito, aprender muito, saber lidar com pessoas. A Sistel Wave todos os dias me ensina mais um pouquinho a saber lidar com pessoas, que o óbvio tem que ser construído, né, tanto na parte interna quanto na parte que a gente mostra ao público, né, que a gente tem que construir essas relações, o que é óbvio para mim não é óbvio para você e vice-versa. Então, é preciso falar as coisas, a comunicação, né, ela precisa ser eficiente. A gente traz alguns elementos de comunicação não violenta também. Então, eu vejo muito isso como a liderança, um aspecto que eu, como, né, CEO, estou construindo. Hoje eu sou uma líder melhor do que fui ontem e muito pior do que você, sei lá, daqui uns 5 anos. Né? A gente está aprendendo aqui a ser líder também. E aí, como referência, eu gosto muito de um livro que chama Mindset. A autora, que é a Carol Dweck, ela fala que existem praticamente 2 tipos de mindset, né? O mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo não sabe lidar com a zona de conforto e não sabe lidar muito bem com o feedback negativo, a ponto de achar que isso vai macular a existência da pessoa, assim. Ela sempre vai ser assim. E a pessoa de mindset de crescimento mostra muito que ela está sempre evoluindo, sempre está num processo de aprendizado interno. Nossa, Jussara, eu adoro essa referência também, com certeza. E achei perfeita a tua colocação de lideranças femininas. Nós, como mulheres, temos a oportunidade de trazer esse olhar em que o líder não é mais um líder herói que tem todas as informações e tem todas as respostas e que nunca erra e que traz muito esse perfeccionismo também que cai muito, né, nas mulheres e o nosso histórico, assim, quanto uma busca, né, por um reforço, muitas vezes, de padrões e de estereótipos. E aí vou entrar nessa questão da indicação, que tem a coragem para liderar, que é incrível, que justamente mostra essa potência de um olhar de vulnerabilidade, né?
e de constante evolução e aprendizagem. Achei ótima a tua colocação, Jussara. E acho que esse livro vem de encontro ao do Mindset também. É sempre bom quando vocês trazem referências, é muito construtivo, acho que fica bem mais didático também para o pessoal se inteirar mais sobre o assunto. E agora a gente já está resgatando um pouco dos dados que a gente falou no começo, né, do programa. A gente vê que o aumento de mulheres empreendedoras e donas de seus próprios negócios ainda vem com aquela diferença salarial muito forte no mercado. Então, ao longo da história de vocês, como vocês enxergam essas e outras mudanças que ainda estão ocorrendo e que vão ocorrer? E como podemos incentivar um ecossistema mais acolhedor e amplo nesse sentido? Eu vejo que é desde o berço, assim, a gente traz inconscientemente alguns padrões, né, de pertencimento a espaços e não pertencimentos. Quando a menina, a criança está aprendendo, né, brincando, ela aprende cozinha, aprende a brincar de boneca, que vai ser a criança dela no futuro, né, vai ser a filha dela, o filho dela. E o menino tá lá brincando de cientista, de aventura, de skate. Então, acho que essa construção de estereótipos e padrões, ela vem desde a infância, assim. Aí, passando para a adolescência, a menina foi ensinada a estar num lugar passivo, né, de paquera e tal, e o menino de atividade. Então, o menino, ele já sabe lidar com não muitas vezes, né? E a menina, ela sabe esperar, né? Ela foi ensinada a esperar, a dar alguns poucos sinais ali, mas ela não foi ensinada a ter essa atitude. Eu vejo que toda essa carga, né, de criação, ela impacta muito forte no negócio, né? Porque existe a síndrome da impostora, né, que ataca muito mais mulheres do que homens, de mulheres extremamente talentosas duvidarem do seu próprio talento, que já tem a CEO do Facebook, que ela tem um livro falando sobre essas vulnerabilidades e sobre a síndrome da impostora. Eu vejo muito que é muito importante criar esse espaço seguro, assim, para mulheres, né? Esse espaço de ter outras referências e mulheres que querem empreender busquem também outras mulheres para se espelhar, sabe? Tem poucas, mas sempre tem algumas que podem trazer essas referências e as pessoas são muito mais próximas do que parecem, isso que eu estou vendo dentro do empreendedorismo. Com um não você já está, e se você receber mais um não, ele pode ser uma grande fonte de aprendizado, e você pode sim receber um sim. Então, acho que trazer essa coragem, né, voltando para essa palavra que eu amo, que a Raíssa trouxe do livro, que a coragem não é você não ter medo, mas é você ir mesmo com medo. Então, acho que a coragem e o empreendedorismo estão extremamente ligados. Importante, né? Essa questão dos papéis e da gente ser, de fato, né, educada a assumir alguns papéis e não ser incentivada, encorajada a estar assumindo outros é algo muito pertinente, estrutural e que impacta com certeza, né, na situação que a gente tem hoje. E isso se conecta para nós, a nossa situação, a gente olha muito a relação com a menstruação, porque já desde, né, na nossa primeira menstruação a gente já tem esse olhar, e por isso entra a educação menstrual no nosso trabalho, e já esse se tornar-se mocinha, né, e já traz um peso social e estrutural e já se direciona muito os papéis que essa menina vai assumir, ou não se abre a possibilidade de escolha. Isso é muito importante, a gente tem que estar reforçando, mas existe uma idade para estar se falando sobre isso e que não exclui todos os outros papéis que ela pode estar atuando e se desenvolvendo. Então, para nós, existe aí uma reparação histórica bem importante e que parte desse acesso à informação para que se tenha consciência, para se ter essa tomada de decisão e que as mulheres possam tomar suas próprias decisões, fazer suas escolhas, né, desde sempre, assim, e se fuja desse papel em que a mulher tem aí sempre uma referência masculina na tomada de decisão, seja quem for, né, seja a situação de um pai, de um irmão, de alguém da família, quanto de um marido, um parceiro e tudo mais. Então, esse local de protagonismo desde sempre. E para nós, a gente acaba enxergando como uma reparação histórica. Hoje, a Herself é formada por um time só de mulheres e a gente acredita muito nessa transformação e nessa oportunidade que a gente tem de estar dando um protagonismo para cada vez mais mulheres. Então, se a gente unir nessa rede, em ser feito em cascata, em que mulheres alavancam outras mulheres, eu acredito que as próximas gerações a gente pode ter
uma situação e uma representatividade muito maior, e essas desigualdades, né, tanto salariais quanto de ocupar esses espaços, pode estar se aproximando, buscando uma equidade. Eu acho que outro ponto da desigualdade tem a questão da confiança, né, feminina, que tem um estudo que fala sobre esse gap de confiança, né, confidence gap, que se tem uma vaga para um emprego, né, e aí tem 10 requisitos nessa vaga. A mulher, se ela tem os 10 e ela se sente confortável com os 10, ela vai e aplica. Já o homem, se ele tiver 5 ali, que ele se sente confortável, ele vai lá e vê se rola, assim. Então, existe essa disparidade mesmo de confiança, né? De saber lidar também com o possível ou não. Então, eu acho que, de novo, essa questão da coragem é muito importante para o universo feminino. E também, dentro de uma liderança, é construir um espaço de liderança que tenha mais a ver com a realidade da mulher, né? Essa realidade que é cíclica, né? Mensalmente a gente está lidando com a menstruação. Você entender como esse ciclo pode te beneficiar ao invés de atrapalhar dentro do seu negócio é muito importante. E isso os homens nunca vão poder sentir, né? Porque eles não passam por isso. Assim. Eles podem ter, no máximo, uma grande empatia por a gente estar menstruado. Mas nunca vão sentir na pele o que é isso. E também não vão sentir na pele o que é um parto, né? Não vão saber o que é uma maternidade. Então, acho que essa construção, né, do qual que seria um lugar de empreendedorismo, um lugar de uma empresa que seja acolhedor, tanto para as mulheres líderes, né, saberem lidar com essa questão da maternidade e a questão de empreender, porque pode ter, sim, um espaço acolhedor que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Mas é preciso a mulher ocupar esse espaço para construir ele. O homem ele não vai acertar isso se ele não escutar as mulheres ou se não tiver mulheres co-criando esse espaço. Perfeito, meninas. Até para fazer um gancho ali com o que a gente estava falando, vai muito além, né, dessa diferença salarial. Então, a gente, dentro do que vocês já comentaram sobre essa questão de confiança e tudo mais, a gente vê muitos relatos de maior dificuldade da mulher se impor e mostrar domínio, né, por aquele assunto, sempre uma questão de conquistar um respeito inicial que a gente percebe que para os homens é sempre dado mais facilmente. Então, na experiência de vocês e até na própria startup, como essas situações estão sendo contornadas ou resolvidas? Eu sei que a Raíssa já comentou um pouquinho, né? Mas só para vocês complementarem mais, até para mostrar como exemplo para os demais que estão ouvindo e demais. Eu vejo que essa questão é uma prática, sabe? A questão de saber se impor. Eu não fui criada para saber me impor, assim, da minha estrutura familiar. Meu pai é do Maranhão, minha mãe de Minas, 2 estados e famílias um pouco machistas, e isso é praticamente regra no Brasil, né? A gente está num processo de desconstrução de muitos aspectos dentro das próprias famílias, mas essa questão de se impor, eu vejo que, assim, da minha essência, fui uma criança muito teimosa e muito corajosa, assim. E, de alguma forma, tanto pela escola quanto pela própria família, fui silenciada. E aí, por anos e anos, eu fui considerada uma pessoa tímida. E, na verdade, não foi uma timidez nata, assim. Foi uma questão de silenciamento. Então, aos poucos, eu fui entendendo que era importante eu falar, que era importante colocar para fora, né, me expressar e saber me impor, né, saber dizer não. Eu acho que isso dentro do universo feminino é muito forte. A gente sempre está cedendo muito para muitas coisas, né, para muitas demandas, falando sim, eu posso te ajudar, sim, eu posso fazer isso por você, e nos deixando de lado. Então, eu acho que precisa ter um pouquinho de autocentramento, assim, para saber o que é seu e o que não é, e estar confortável ao dizer um não, principalmente dentro de uma startup, assim, porque várias ideias que são incríveis, você vai ter que falar não, porque o tempo e o recurso, ele é limitado. Então, você não vai conseguir fazer muitas e muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a priorização do que é mais importante para aquele determinado momento, ela é fundamental para o desenvolvimento de um negócio.
porque você não pode antecipar muito as coisas e também não pode deixar atrasá-las, né? Então, é importante você saber dizer não dentro desse percurso, e o dizer não é nada fácil, é um aprendizado. Na nossa vivência, né, essa questão das relações de respeito, né, por ser um time só de mulheres, então a gente não teve essa relação com uma diferença com homens e tudo mais, então dentro a gente já tem outras práticas, né, e a tomada de decisão muito mais horizontal, muito mais de maneiras mais colaborativas, então é um outro fluxo de trabalho, mas é sempre muito importante essa questão da rede de apoio, então a gente se potencializa e se fortalece nas nossas decisões internas como um time de mulheres para estar peitando mesmo, né, novos negócios, novas oportunidades do lado externo, onde a gente vai se deparar, claro, com um mercado em que existe daí essas diferenças e até com uma questão de fornecedores, né, e o cumprimento de datas, uma garantia ou um respeito, né, pelos nossos processos ou pelos combinados e tudo mais. Então, nesse momento é super importante a gente ter a confiança do time. E esse respeito é tão grande justamente que nas relações externas a gente sabe o que está por trás da nossa operação e a gente quer garantir o melhor processo para todo mundo, né? Para que os nossos projetos realmente saiam, alavanquem. Então, a gente consegue ter essa confiança, né? E essa coragem a partir desse time interno muito coeso, muito unido, e que se apoia. E a gente também vê daí essa necessidade dessa rede de mulheres, né? De outras empreendedoras, é algo que a gente vem fazendo e vem hoje se aproximando de outras empreendedoras que estão começando, tá trazendo o nosso olhar juntas, assim, que a gente vê completamente, assim, a diferença e o impulso que isso é na história de cada uma. Com certeza, essa rede, assim, esse papel de fomento, como vocês estão fazendo, isso é fundamental. E eu tenho certeza que vocês são inspiração para muitas empreendedoras do nosso país e que influenciam muito nessa conquista de espaços que são hoje majoritariamente masculinos. Durante a trajetória de vocês, quais foram as inspirações que fizeram, né, vocês crescerem e investirem nesses projetos? De inspiração, para nós, assim, na nossa vivência, foi super importante conhecer. Aí é um trabalho são 4 empreendedoras que fundaram a Cocoró, que é uma marca de calcinhas menstruais na Espanha, que elas fizeram todo um processo de financiamento coletivo e desse desenvolvimento de uma maneira já mais colaborativa desde o início, assim, e de cocriação. Então é uma outra lógica, assim, em que a gente abre a possibilidade para ouvir as outras pessoas e não se diz detentor da informação ou da resposta, né? Tipo, a gente sabe o que vocês precisam. Não, vamos pensar e vamos conversar juntos para ver se essa solução faz sentido para vocês. Então, desde esse iniciozinho, foi essencial contar e ver esses outros exemplos, assim, de mulheres empreendedoras que já estavam trazendo essa possibilidade, sabe? Porque daí não tem erro e não tem acerto, assim, o que faz ou não faz sentido, está atendendo ou não uma necessidade real. Então, isso foi essencial, assim, uma virada de chave essencial na nossa trajetória. Entrando nesse contexto de menstruação, a Aditi Gupta, não sei bem como fala o nome dela, mas ela é uma indiana, é uma estudante de engenharia que fez depois um mestrado em design, e ela escreveu um dos primeiros livros para falar de menstruação e do quanto é impactante a falta de acesso à informação sobre menstruação e acesso a protetores menstruais, né, no desenvolvimento e no crescimento de meninas e mulheres. Então, ela traz o contexto dela e a realidade dela na Índia, e o quanto ela comprar absorventes descartáveis era algo que mancharia, assim, a história da família dela, e aí ela traz esse ato de precisamos falar sobre isso, precisamos mergulhar nesse universo, entender a raiz desse tabu e trazer uma nova narrativa, uma nova perspectiva. Então, entendendo que aqui no Brasil a gente também vive num contexto de tabu e de diferentes realidades, em que a gente não fala sobre pobreza menstrual, onde a gente não preza por dignidade menstrual e a menstruação fica muito restrita a um assunto individual, mas quando não se tem o acesso mínimo, ela é um assunto coletivo, porque sim, meninas deixam de frequentar a escola, deixam de se desenvolver por conta da falta de acesso a protetores menstruais. Então, ver o exemplo dela e como ela trouxe, né, de uma realidade onde
o tabu é ainda mais enraizado e que depois, inclusive, né, no 2019, eu acho, 18, que teve um Oscar denunciando essa situação, foi essencial, assim. Então, uma mulher que empreende com o tabu da menstruação e trazendo essa denúncia. Muito importante isso, assim, de apoio, assim. Dentro do meu outro estúdio, que era o estúdio de design Ciranas, era praticamente feminino, assim, também um coworking. Então, essa troca entre mulheres, eu acho que é muito rico, né? Os ciclos de mulheres, de personalidades que me influenciam. Eu gosto muito da Chimamanda. Ela é uma escritora nigeriana, tem também um TED muito marcante, assim, eu já vi, sei lá, umas 12 vezes, que fala sobre o perigo da história única e está muito ligado a esses estereótipos, né, que a gente vai construindo, tanto de pessoas quanto de culturas, e que todas as culturas e pessoas são complexas e é importante você aprofundar ao invés de planificar ela dentro de um estereótipo. E ela tem um outro livro que chama Sejamos Todos Feministas, falando da importância mesmo da gente buscar uma equidade de gênero, né, e também dos aspectos de como o feminismo ele é positivo para os homens também, né, porque existe uma masculinidade tóxica que mata mulheres e homens, né, matam os dois lados, que está muito ligado a essa agressividade, a não levar desaforo para casa, não saber receber um não, né, não saber ser rejeitado. Então, eu vejo como uma grande inspiração a Chimamanda Ngozi. Tem a Malala, que ela é uma menina paquistanesa, uma mulher paquistanesa agora, e ela foi a mais nova pessoa no mundo a receber o Nobel da Paz. E ela trabalha muito na questão de trazer educação para meninas, né? Então, mais uma vez, essa questão de trazer liberdade e empoderamento para mulheres. Chegando um pouquinho mais perto aqui, tem uma rede que eu participo dela, a gente foi acelerado e tenho um grande carinho pela Rede Mulher Empreendedora, que é fundada pela Ana Fontes, e pude conhecer ela rapidamente dentro de uma live, assim, pessoalmente, né, fisicamente ainda não conheço, mas ela traz todo esse poder, né, da reunião e da gente ter força em rede. Tem a WeDo, que é a WeDo Organization, que está super ligado ao dia 19 de novembro, que é Women Entrepreneurship Day Organization, que é uma organização fundada nos Estados Unidos, e a embaixadora no Brasil, eu conheço, é a Cristina Castro, e ela é uma mulher também super inspiradora, que tem um projeto chamado Projeto Glória, que é para acabar com a violência contra a mulher. E dentro desse projeto existem vários desdobramentos. E uma pessoa, uma referência feminina que para mim é muito, muito importante, é minha ascendência, assim, é minha mãe, minhas avós, minhas tias, minhas irmãs, e a mulher que eu sou é graças a todas elas, assim, eu acho que essa construção tem muitas referências mais externas, mas também das referências internas de raízes, assim. Então eu agradeço demais as mulheres da minha vida. É muito, muito bonito o que vocês estão trazendo. E agora a gente já está chegando no final, né? E para a gente encerrar nossa conversa aqui hoje, queria que vocês deixassem uma mensagem que sirva de inspiração para todas as mulheres que nos escutam e que querem começar seus negócios, e também os homens, para que eles ampliem essa discussão nos círculos deles também. Então, se vocês puderem contribuir assim, acho que vai ser super inspirador. Eu trago de novo a palavra coragem. Acho que para empreender é necessário coragem, é necessário estar confortável no desconforto. O empreendedorismo não é uma jornada fácil, muitas vezes tem uma modinha assim, vai criar uma startup, vai empreender, vai sair do seu trabalho mais convencional, mas eu acho que é importante falar que é uma jornada árdua, né, de muito aprendizado, de muitos desafios, mas também é muito legal, assim, é muito bom você ter seu próprio negócio, você ver acontecendo, você criar
no caso da Sister Wave, né? As conexões de mulheres, você vê mulheres que nunca tinham viajado sozinhas, se sentirem mais seguras através de uma plataforma própria para elas. Então, o empreendedorismo é uma jornada que não é nada linear, né? Mas que é uma jornada de muito aprendizado, inclusive pessoal, não apenas profissional. Para os homens, eu vejo que não é que falta espaço de fala, mas eu acho que falta espaço de escuta, né? Eu acho que é trazer mais referências femininas para suas vidas, né? Existe uma lógica de homens supervalorizar os outros homens das suas vidas, assim. Então, trazer, tipo, referências femininas dentro do que você está escutando, dentro do que você está lendo, dentro das suas referências e seus ciclos, né? Eu vejo que essa troca entre homens e mulheres é muito importante, né? Essa escuta, tem lugares que são invisíveis para as mulheres em relação aos homens e vice-versa, né? Então, se isso não for discutido, se não for conversado, a gente nunca vai saber o outro lado. Então, criar espaços para essa troca. Eu acho que é muito valioso esse compartilhamento. Eu aprendo muito com os homens da minha vida, assim. Existem vários aspectos que, se eles não tivessem me falado, eu nunca ia saber. Então, acho que essa troca e espaço de escuta e acolhimento é muito importante. Então, existe aí esse mergulho que os empreendedores fazem, né? Eu acredito muito nesse formato de mergulhar em si mesma, assim, e buscar ser verdadeira, ser coerente consigo para estar realmente buscando atuar com aquilo que faz o coração palpitar, o olho brilhar e que faz sentido, assim, que pode estar resolvendo algo que é importante para si mesmo e para outras pessoas, para a comunidade, resolvendo problemas reais conectados com a sociedade, com o meio ambiente, e acho que existe muito espaço para isso. Então, se tem algo que nesse presente atual não, ao ver de vocês, não faz sentido, poderia ser diferente, com certeza é aí mesmo que mora a oportunidade em criar esse algo novo para um futuro melhor, mais coerente, mais democrático para todos, e que nós mulheres somos e podemos continuar sendo, podemos ser ainda mais protagonistas nessa transformação. Acho que os valores que as mulheres podem estar trazendo e podem ser reforçados nos negócios. Então, existe um jeito aí de fazer, de empreender, que as mulheres podem estar mostrando que é possível. E é possível estar se criar negócios com responsabilidade social e ambiental de ponta a ponta. Homens, com certeza, podem fazer isso também, mas mulheres trazem esse olhar muitas vezes mais sensível às desigualdades. Então, acho que tem uma oportunidade aí. E se apegar a isso, aos problemas que podem ser resolvidos e não necessariamente a uma solução, que aí tem esse ponto da história única mesmo, que é importante a gente estar mergulhando em outros espaços e conhecendo outras realidades para entender se esse problema é compartilhado mesmo, porque se existe uma dor que é só tua, e não é compartilhada, né, algo que nunca foi feito, talvez essa não seja uma necessidade real de outras pessoas. Então, tá compartilhando as ideias e falando com mais pessoas, acho que tem um potencial enorme, assim, para estar não fazendo mais do mesmo e realmente inovando com um olhar de transformação social e ambiental. Que ótima mensagem que vocês deixaram para o pessoal. E se vocês puderem agora só falar de forma breve as redes sociais de vocês, para o pessoal conseguir encontrá-las. Legal. Na Sister Wave, a gente tem Sister Wave, né? S-I-S-T-E-R, Wave de onda, que é W-A-V-E. E temos o aplicativo em iOS e Android, e temos nosso site também, que é www.sisterwave.com. Então, acessem e entrem na nossa comunidade. Maravilha! Aqui também a gente tem o site da Herself, então www.herself.com.br. Nas redes sociais a gente está no Instagram como Oi Herself, e a gente vai ser um prazer conversar e trazer essa temática de falar de menstruação com todos. Falar de menstruação é assunto de todo mundo. Obrigada.
Perfeito, gente. Vocês foram ótimas. A gente super agradece a participação de vocês, da Sara e da Raíssa, que mulheres incríveis que a gente se inspira. E queria dizer que a nossa estação inovativa hoje, né, vai terminar por aqui, mas a gente vai estar de volta daqui 2 semanas para falar de empreendedorismo inovador. Então, até lá, fique ligado nas nossas redes sociais, que é @inovativabr, que temos muito conteúdo interessante para você e para sua startup. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigadão, prazer. Esse podcast foi produzido pelo Inovativa Brasil, política pública realizada pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia e pelo SEBRAE, com execução da Fundação CERT.